Hare Krishna, queridos amigos, Gora Premanande, Haribo! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Krishna em Casa. Meu nome é Krishna Dwaipayana Vyasa, Dasa. Podemos chamar de Dwaipayana, Krishna DVD, né, abreviação dos últimos nomes. Enfim, hoje a gente vai falar de um tema que atrai muita curiosidade das pessoas e que é extremamente importante, sobre a iniciação espiritual. Então, tá o cara martelando ali, não tem problema. Aí já sabe, né? Se inscreve no canal e curte, enfim. Iniciação espiritual. As pessoas, quando entram no movimento Hare Krishna ou participam, muitas vezes querem saber, né? Como é que eu faço para ser iniciado no Hare Krishna, né? No movimento Hare Krishna. Eu vou estar baseando o que eu vou falar de acordo com a ISKCON. Existem outras escolas Vaishnavas, Hare Krishnas ao redor do mundo e aqui no Brasil, que eu vou falar isso em outro vídeo, que é um assunto bem interessante também. Enfim, voltando, né? Então, falando das questões acerca da ISKCON. Então, primeiramente, você tem que ser um devoto Hare Krishna, tá convicto acerca das questões teológicas e filosóficas do movimento Hare Krishna. E você tem que, de uma certa forma, estar praticando, né? Até porque devoto é aquele que faz voto. Então, eu até fiz um vídeo antes falando o que eu faço para ser Hare Krishna, que é interessante que vocês vissem esse vídeo primeiro antes de ver esse. Eu vou botar ele na descrição aqui embaixo. Enfim, então, para você ser iniciado no movimento Hare Krishna, você primeiro precisa se abrigar em um mestre espiritual. Krishna, ele fala, né, que aquele que é meu devoto não é meu devoto, mas aquele que é devoto do meu devoto, esse sim é meu devoto. Então, assim como tudo na nossa vida, a gente precisa aprender algo de alguém. Então, espiritualmente falando, é muito importante esse processo, até porque o mestre espiritual, ele é uma pessoa que, além de ter um relacionamento com Krishna muito elevado, ele tem toda uma maturidade, tem todo um avanço espiritual, na qual a gente precisa aprender dele sobre isso. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o mestre espiritual, porque tem as questões práticas, tem as questões de etiqueta e tem as questões místicas acerca do relacionamento do discípulo com o mestre espiritual. Então, a pessoa já engajada na consciência de Krishna, primeiramente, ela deve se abrigar em Srila Prabhupada. E o que é esse abrigar em Srila Prabhupada? Srila Prabhupada, como vocês sabem, é essa corrente maior do movimento Hare Krishna. E praticamente tudo que a gente tem na ISKCON vem através de Prabhupada, né? Todas essas questões da gente passar tilaka, do zakante, porque que usa a sika, que é esse tufinho de cabelo atrás, no caso dos devotos. Tudo a gente teve através de Prabhupada. Então, e nos livros, os nossos livros, né, que a grande maioria são de Prabhupada, então é recomendado que o devoto ele se abrigue em Prabhupada por um período, vamos estabelecer mais ou menos por um ano, e a pessoa desenvolvendo essa relação com Prabhupada, lendo os livros de Prabhupada, prestando serviço devocional no templo, que eu vou explicar isso em outro vídeo, e na sua casa também, né, praticando como um todo. A pessoa ela vai conhecendo os mestres espirituais, os gurus que existem, que depois eu vou falar em outro vídeo, juntando com o vídeo do mestre espiritual, né, sobre quem é mestre espiritual, quem é apto a iniciar discípulos. Então, a pessoa, depois desse período abrigado em Prabhupada, Srila Prabhupada, a pessoa pede abrigo a um mestre espiritual, que ela vai conhecendo, vai desenvolvendo uma relação de servidão, de instrução, ouvindo aulas, prestando serviço como um todo, né? Indo até visitar muitas vezes também, que eles têm os seus ashrams, os seus locais de pregação, e eles viajam muitas vezes em turnê. Então é muito importante tá ouvindo, né, dessas grandes personalidades, desses devotos santos. Então a pessoa se abriga nesse mestre espiritual. Existe uma nova, como eu posso dizer, uma nova ponto que que a instituição está colocando, que é extremamente relevante e eu aconselho a todos fazerem, porque eu fiz, e que é o curso de discípulos. Esse curso de discípulos, ele é um curso que eu acredito que ele pode ser ministrado presencialmente e ele também pode ser ministrado online
eu acredito que o Instituto Jaladuta, vocês podem pesquisar, ele disponibiliza o curso de discípulos, aí vocês veem todas as questões de como participar, questões de contribuição como um todo. Qual a importância desse curso de discípulo? Na correria do dia a dia, muitas vezes não tem como a pessoa estar presente no templo, ouvindo detalhes específicos sobre questões de vida espiritual, de servidão, de etiqueta, como um todo, né? Etiqueta Vaishnava é literalmente pelo termo etiqueta, né? Questões de posturas, de comportamento, de interação entre devotos no templo, como é espiritual, devoto com devota, na sua vida como um todo, você com você mesmo também. Então, esse curso ele vai ensinar você a como você vai lhe dar instruções acerca de como você interagir, aprender e conhecer pontos importantes acerca do Siddhanta, do conhecimento, porque se você quer ser iniciado, você tipo tá disposto e você tá espontaneamente se submetendo, no termo positivo da palavra se submeter, né, às questões práticas, né, da filosofia, da teologia, a questões de congregação. Então é importante que você tenha essa maturidade antes de você aceitar, porque a iniciação espiritual ela é algo muito sério. Você faz uma... Agora eu vou falar, enfim, fechando esse assunto, você se abriga em Srila Prabhupada, conhece os mestres espirituais, se abriga no mestre espiritual, faz o curso de discípulo, e aí você naturalmente precisa, como falei antes, né, devoto é aquele que faz voto, você precisa seguir alguns pré-requisitos para ser iniciado, né? Então, precisa o mais importante de todos, esse é o mais importante de todos, assim, pá! Você precisa cantar 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna. Ah, eu não consigo ainda, só canto tanto. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Se você quer ser iniciado agora e quer ser devoto pelo resto da vida, então por que pressa? Então, cantar 16 voltas de japa é o pré-requisito mais importante. Os outros pré-requisitos são, você promete, né, na arena de sacrifício, não comer carne, peixes e ovos, no sentido do cultivo da misericórdia, da compaixão, da não violência e tipo, tem alguns devotos até hoje que já são veganos também, porque entendem que muitas vezes o processo de extração do leite da vaquinha sofre muita violência como um todo. Então já tem alguns devotos que são veganos também, mas o voto que nós fazemos é de carne, peixe e ovos. O outro é o princípio de não jogos de azar, pelo cultivo da veracidade, né? Tipo assim, a gente não trabalha com tentar passar por cima do outro ou tentar enganar. Então, eu acho que o vídeo vai passar de 10 minutos, tá? Peço perdão. O limite que eu tento fazer é 10 minutos, mas isso é um assunto muito importante. Então, cultivo de não fazer jogos de azar. O outro é o princípio da não intoxicação, até porque é importante você manter sempre um equilíbrio, né, na sua vida, né? Você não pode ter uma elevação de consciência, depois uma queda de consciência. Sempre importante você estar equilibrado, né? O termo equilibrado já diz muita coisa já. E o outro é o princípio do sexo ilícito, na qual o devoto ele deve se abster da questão sexual ilícita. Aí esse é o princípio da limpeza, que vai tanto da limpeza externa quanto interna. O princípio do sexo ilícito, eu posso falar em um vídeo mais específico, que muita gente vai dizer, ai, eu também não vou conseguir, e meu Deus do céu, eu sou frenético, eu vou explicar isso em outro... Eu vou explicar isso em outro vídeo, explicando sobre a questão do princípio do sexo ilícito, na qual você tem que, literalmente, cultivar o princípio do celibato e se esforçar para isso, até porque a gente está falando de controle dos sentidos, então é muito importante você ter um controle dos seus sentidos. E enfim, eu vou falar, eu posso até o próximo vídeo falar acerca desse princípio do sexo ilícito, porque é algo que as pessoas ficam muito naquela de, tá. Então é importante falar, porque é um assunto muito sério e que mexe muito com as pessoas, né? Até porque as pessoas
estão muito envoltas acerca de sexualidade, então é importante a gente conversar sobre isso. Enfim, a pessoa segue esse princípio do sexo ilícito, da não intoxicação, da não comer carne, peixes e ovos, e não jogos de azar, e cantar 16 voltas de japa. Lembrando, esse é o mais importante, esse é o pré-requisito mor, que é a importância que se dá ao cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, você faz isso, está seguindo, tá prestando serviço devocional, você está se engajando, tá congregando com os devotos. Ah, não tem como congregar. Você pode estar assistindo aula pelo WhatsApp, você pode estar participando de rodas de debate com os devotos, debates positivos. E fazendo várias atividades. Então, você tendo esta maturidade espiritual e de prática, você é iniciado pelo seu mestre espiritual. Ah, e quanto tempo? Eu conheci um devoto que foi iniciado com 1 ano. Aí tem um devoto que está há 10 anos que não foi iniciado. Tudo vai muito da sua relação espiritual, da relação com o seu mestre espiritual como um todo. E aí, chegado esse grande dia que você é indicado para a iniciação, ou seu mestre espiritual acha que você está apto para a iniciação, você vai se realizar assim, uma cerimônia de fogo, que eu vou botar o vídeo da minha iniciação abaixo e vocês vão ver como é. E aí você chega para o seu mestre espiritual, promete os votos, promete cantar 16 votos do Mahamantra Hare Krishna todos os dias, e aí ele lhe dá uma japamala, que ele cantou o Mahamantra Hare Krishna nela, e ele dá essa japamala e dá o seu nome espiritual. O nome espiritual, ele vai muito do... Por exemplo, meu nome, né? Krishna Dvaipayana Vyasa Dasa. Meu mestre espiritual, ele optou por me dar esse nome, né? Não tem um critério, até onde eu sei, pré-estabelecido de como se dá esse nome espiritual. O mestre espiritual, ele sente a natureza do discípulo, ele pode se inspirar com alguma coisa do discípulo, ou enfim. O mestre espiritual escolhe, ele é livre para escolher o nome que ele assim queira. Então ele dá o seu nome e pronto, você aceita o seu mestre espiritual. No final da cerimônia você dá uma Guru Dakshina, né, uma contribuição para o mestre espiritual, que são pessoas que têm uma vida renunciada, então é importante eles serem auxiliados nesse sentido também. Você dá uma Dakshina também ao devoto que faz a cerimônia de fogo. E é isso, né? Depois praçada e pronto, você foi iniciado no Hare Krishna. Aí depois tem a segunda iniciação, que depois eu vou falar, e no estado mais elevado, os devotos que assim tiverem essa condição, eles têm a terceira iniciação, que é a iniciação de sannyasi, que eles têm a vida renunciada. Enfim, assim, eu acho que a questão de idade, né? Qual é a idade mínima, depende muito da relação do serviço devocional que a pessoa está prestando como um todo. Então é um assunto bem complexo, bem amplo, que destrinchou muito assunto. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gora Premanande! Haribo!